Aê, agora foi, gente. Oficialmente gravando, então. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a esse grupo de estudo Formadores em Ação, promovido pela SED. Estamos no nosso terceiro encontro, né? Estávamos comentando aqui antes do início da gravação, né? Que tá um frio aqui, gente. Tem lugar que tá 1 grau, tem lugar que tá 15, mas olha, aqui na GE nós estamos com o coração quentinho, né? Então peguem aí os chás, os leites, os mates, né, as sopas, e vão vir aqui para o GE para a gente estudar e conversar um pouco, né, sobre o Programa Paraná Integral. Sejam bem-vindos, né, e hoje nós vamos falar sobre protagonistas, PPI e a escola, né, gente, está passando rápido, tem mais 2 encontros, e nós já vamos entrar de recesso, mas está voando essa jornada, que coisa, hein, passando rápido. Bom, só um lembretezinho da participação com a câmera aberta, importante aí, para a certificação, pessoal, e também para a nossa humanização, né? Nos deixa mais próximos e mais perto, tá? Bom, então hoje nós temos o acolhimento, 5 minutinhos. Nós temos os saberes em ação, 10 minutos, tá? Que nós vamos dialogar um pouquinho. Depois nós vamos falar sobre saberes e práticas, empatia, cooperação e protagonismo, pensando aí no contexto do ensino integral. Troca de saberes, então, vocês vão trabalhar em grupos um pouquinho para pensar como que a gente pode exercer o protagonismo em sala de aula. O registro de acompanhamento formativo, nosso popular RAF, né? E o para concluído, saiba mais ali para fechar o nosso encontro, tá? Então, gente, vou pedir para vocês a colaboração para a gente fazer uma boa gestão do tempo, né? Na interação aqui, quando eu pedir para alguém comentar, né? Se você souber, se sentir à vontade, comente. Aqui nós estamos num grupo super parceiros, todo mundo aqui no sentido de colaborar, de ajudar, tá bom? E aí, para a gente ganhar tempo, porque às vezes a gente fica esperando alguém falar, aí acaba demorando e atrasa um pouquinho, que lá no final a gente tem RAF, tem atividade em grupo, então é bem corridinho, tá? Bom, então hoje é a reunião 3, hoje nós vamos falar de protagonistas PPI, lembrando que PPI é Programa Paraná Integral e a escola, tá? Quais são os nossos objetivos de hoje? Então, compreender as premissas e os princípios do Programa Paraná Integral, conhecê-los, né? Quem fez a jornada passada já conhece, quem não fez vai ainda conhecer. Relacionar as competências gerais da BNCC e o protagonismo estudantil. E, por fim, analisar a influência, como que a empatia, a cooperação ajuda no fortalecimento do protagonismo, né, do jovem na escola. Eu preciso de um prof para ler essa frase para mim aí, a partir do livro do adolescente da Tânia Zaguri. Quem pode ler para mim essa citação? Só ler que daí a gente comenta. Pode ler, Carol. Nós participamos e contribuímos quando confiam em nós, na nossa capacidade. Nós, em geral, correspondemos às expectativas e assumimos o papel que nos oferecem. Isso, muito bem. Obrigada aí, Carol, pela leitura. E aí, gente, esse livro, essa citação foi tirada do livro O Adolescente por Ele Mesmo. Ele é, se não me engano, de 1996. Mas se a gente pegar essa fala, é super atual, né? Super relevante, né? Se a gente pensar, os nossos estudantes, então, eles se sentem pertencentes quando eles estão no espaço que eles confiam, quando eles são ouvidos, quando eles são respeitados, né? E aí eu gostaria que alguém respondesse essa perguntinha para mim. Conte para nós como você se conecta com a afirmação do estudante dele por ele mesmo. Quem pode comentar? Vamos lá, um prof para comentar essa citação para a gente poder seguir. Quem pode comentar? Como que você pensa, né? Essa questão do jovem, dele estar ali, ser ouvido. Isso, Carol, comenta para nós. Então, eu acredito que muitas vezes eles têm muita insegurança e eles não acreditam neles mesmos, às vezes até mesmo da família que eles têm, às vezes eles não são bem incentivados, às vezes falam muita coisa negativa a respeito, então nem eles muitas vezes acreditam neles mesmos. Eu acho que a gente tem um papel de incentivar e de mostrar a capacidade que eles têm, eu acho que a gente abrindo o caminho para eles começarem a refletir e a pensar mais sobre a capacidade, eles vão
corresponder às nossas expectativas. Muitas vezes a gente não dá essa oportunidade, né? Ou em casa não tinha essa oportunidade. E eu vejo que a escola hoje ela está diferente. Então tem todo esse lado humano, a gente tem mais preocupação com essa formação humana, né, do estudante. Antigamente a gente pensava muito só no conteúdo. Acredito que seja isso. Isso, perfeito, Carol, excelente colocação. Hoje a gente percebe isso, né? Os nossos jovens têm mais espaço, a gente tem esse espaço de diálogo escutativo. Quando a gente estudava era totalmente diferente, né? Porque era o professor, o detentor do saber, a gente sempre ouvia, respeitava, às vezes alguns até a gente tinha medo de falar ali na aula, né? Hoje não, hoje os nossos estudantes, eles falam, eles perguntam, eles, né, querem falar, querem dar ideias, sugestões, querem serem ouvidos, né? Então isso é importante. Aí, deixa eu ver aqui, obrigada, Carol, pela contribuição. A gente tem a Josiane, né, falando ali que a câmera está com problema. Ô, Josiane, se você precisar, você pode conectar pelo celular e pelo computador, tá bom? Mas eu tô vendo que está aberta, tá? Ela está aberta, professora. De tarde eu tive uma reunião, ela estava assim. Depois ela melhorou. Como eu não sei. Então, às vezes ela esquenta eu estou agora ela deixando abre. assim, porque está conectado, está direitinho, e eu estou no Note, né? Para poder fazer a lição depois. Ah, beleza, tranquilo, não se preocupa. Mas tá? eu estou aqui. Eu tô vendo você. Tem uma faixinha marrom assim no meio, mas eu tô te vendo, tá? Fica tranquila. Daqui a pouco deve sumir. É só ele esquentar já funciona. É o frio, o culpado é o inverno, tá? Vamos lá, mais tranquilo, Josi. O Joelmo colocou que enviou no grupo do WhatsApp sobre o filme O Primeiro da Classe. Ah, obrigado, Joelmo, aí pela contribuição. Ó, gente, então tá lá no grupo, tá? Obrigada por compartilhar conosco. A Sandra. Ô, Sandra, tua câmera, pra mim, tá aparecendo fechada. Para os demais, tá, gente? Pra mim tá fechada. Então, é a do Note, eu não sei por quê. Ela fala que não está habilitada. Eu já mexi. Você trocou o navegador? Tentou entrar pelo Edge, pelo Mozilla, para ver se às vezes ela abre? Já Ô, fui nas Sandra, mas conecta pelo configurações. celular, pela câmera, por conta da presença, e daí no Note você faz as atividades. Pode ficar conectado com os dois, tá bom? Não tem problema, não. Eu conectei agora no celular. Tá aparecendo aí para você? Deixa eu ver. Não, para mim ainda tá. Ah, agora tá. No celular tá. Uhum. Então, tá bom. No celular tô te vendo, ó, tá toda agasalhada, tá? Tem que estar mesmo, ó, gente. Pega aí as cobertas, põe as cobertas na perna para esquentar. Já pus a minha aqui. Muito frio. Pra gente seguir aqui, né? E ó, nós somos um grupo forte e guerreiro, hein? Noite de frio para trocar aqui ideias é só para os fortes. Eu falo que na jornada passada, essa turma aqui da quinta foi a turma que mais me deu orgulho. No último dia não faltou ninguém nas apresentações do relato. Fiquei muito feliz. Essa turma aqui é ponta firme, os professores que, né, participam mesmo. Joel, não pode falar? Levantou a mão? Uhum. Aí. É que em relação à tua pergunta anterior ali, Vanessa, eu vejo assim que para nós que somos do período integral, a forma de serem incentivados a participar e a contribuir, né? Eu vejo assim que nós do período integral como se fosse um incentivo a mais em cima deles, porque são 9 aulas que eles passam com nós ali, né? São quase o dia todo. Então, eu vejo assim que essa pergunta assim, ó, reflete a nós conhecermos eles e aos próprios estudantes nos conhecermos. Então, a gente passa o dia todo com eles. Então, eu vejo assim que nós, enquanto professores, nós estamos fazendo a nossa parte. Né? Nós estamos buscando, nós estamos nos instruindo, nós estamos buscando conhecimento, né? Mas eu vejo que também cabe a nós, professores, também, a querer conhecer os nossos estudantes. Né? Porque, querendo ou não, ainda nós temos aqueles professores Gabriela. Né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela. Né? E eu sei porque eu passo por isso, porque como eu acompanho os nossos estudantes laudados, vejo os professores trazendo assim, ó, ideias fantásticas. Hoje foi o dia da apresentação das eletivas, né, da culminância, né? Então, eu vejo assim,
quanta ideia saiu, quanta apresentação, os pais participando, né? O nosso estudante do segundo ano dos Jogos Digitais, né? Autismo Suporte 2, hoje ele apresentou na combinância dele, né, um jogo que ele criou dentro do curso que ele está fazendo para os pais participarem e os estudantes, né? Mas também temos aqueles professores que, infelizmente, nós temos, né? Eu acho que também é a realidade de cada escola. Toda escola tem, né? Toda escola tem, que os professores, estou aqui só para cumprir meu horário e no final do mês eu receber meu salário. Sim. Infelizmente, nós temos isso, né? Infelizmente. Mas eu vejo assim, realmente cabe a nós incentivar, a nós conhecer e a nós se colocarmos no lugar. Isso. Né? Eu acho que a partir do momento que a gente tem, em Joelma, essa questão da empatia, do respeito, do saber ouvir, a gente consegue melhores resultados, né? Na nossa prática, na nossa ação. A gente dá aula. Por que alguns professores têm muita facilidade para trabalhar com os alunos, conseguem, né, ali um domínio de turma, conseguem interagir com eles, conseguem fazer com que eles façam qualquer atividade, porque a forma como o professor conduz, a forma como o professor fala, se for de uma forma impositiva, autoritária, ele pode até ter uns resultados, mas não satisfatório de ambos os lados, né? Porque daí os alunos até fazem, mas fazem ali por uma pressão, por um medo, e não por se sentirem à vontade, né? Obrigada aí, pessoal, pelas contribuições, e vamos seguir. Bom, então tem um videozinho aqui, tá? Ele é curtinho, e eu vou passar para vocês, tá? Vou passar 2 vezes e depois nós vamos conversar sobre, tá? Ele é bem curtinho, é coisa de um piscar de olhos. Nós vivemos uma crise de liderança. Nós temos pessoas que sabem fazer o trabalho mandado, mas nós não temos pessoas que saibam liderar. Liderar não é oprimir, liderar não é diminuir, liderar é coordenar um processo que pode ser ético e respeitoso. Nós vivemos uma crise de liderança. Nós temos pessoas que sabem fazer o trabalho mandado, mas nós não temos pessoas que saibam liderar. Liderar não é oprimir, liderar não é diminuir, liderar é coordenar um processo que pode ser ético e respeitoso. E aí, gente, alguém, o Joelmo já deu start, né? Já comentou um pouco sobre. Alguém mais quer comentar sobre isso? Sobre os líderes? O que a escola deveria aprender antes de ensinar? E aí? Eu acho que tem muito diretor que tinha que ouvir isso. Que eu estou numa escola que não é integral, que é muito difícil que o diretor coloca a culpa de tudo nos professores, assim. Eu escutei, inclusive, essa semana que falta pulso para mim, porque eu não consigo controlar os alunos e tal. Então, assim, eu acho que falta empatia, falta você se colocar no lugar do professor, porque quem está lá de diretor já foi professor, né? Então, eu acho que é você se colocar no lugar e você ir junto, e você reconhecer a dificuldade do professor, né? E você buscar alternativas para resolver aquele problema, e não simplesmente humilhar o professor e jogar, sabe, assim, a culpa é sua, se vira, e tipo, que é isso? Isso não é liderar, isso não é você ser um bom diretor, isso não é você resolver o problema, né? Eu acho que falta bastante, assim, em alguns lugares, a noção do que é ser um bom líder, o que é ser um bom porque para mim ser um diretor não é só você, né, administrar ali a escola, é você liderar realmente a escola, você levar ela para bons caminhos, assim, né? E isso mesmo. Assim como um pedagogo, né? Assim como os próprios líderes ali que tem, né, nas turmas, você ajudar, você mostrar o caminho e você levar todo mundo junto, não impondo. Ou também, às vezes, acontece do pedagogo ser muito autoritário, né? Muito assim, e ficar cobrando, e ficar ameaçando, e ficar falando assim, tipo, mas
o prazo já passou e você não fez e não sei o quê, e tipo, com terrorismo, para quê, sabe? E, sei lá, eu acho que falta às vezes um pouco de empatia também. Sim. Isso. Vou deixar o Joelmo falar. Obrigada, Thalita. Vou deixar o Joelmo falar e depois eu falo. O que a gente pode ver nessa curta fala dela, né? Nessa curta fala. O que é liderar? Né? O que é liderar? Né? Isso que ela falou. Liderar não é impor. Isso. Liderar é se ajuntar. Apoiar, né? É apoiar, né? É dar o apoio. Né? E eu acho que, pegando a fala da colega, né? Eu estou fazendo o curso do PDL. Eu já estou no segundo. Porque eu queria entender realmente quais eram todos os mecanismos dentro de uma direção, para mim poder também entender a minha diretora. Uhum. Eu vejo que o trabalho é muito minucioso. Mas no PDL é ensinado a saber liderar, a saber lidar com todas as situações, né? A escutativa, a escuta individual, né? Incentivar o grupo, trabalhar com o grupo, né? Trabalhar com os pedagogos, que o pedagogo trabalhe com os professores, que dê mecanismo que os professores possam liderar a sua aula, né? Que sejam líderes do processo de ensino e aprendizagem. Né? Então, eu vejo o que a escola deveria de aprender? Antes de tudo, aprender a se autoliderar para poder liderar no processo educativo que a gente vive hoje, que realmente, aquilo que você falou, nós, antes, era o quê? Era sentado o professor, dono do saber. Hoje, os estudantes já vêm com saberes, né? E somos questionados todos os dias. Então, o que a escola deveria aprender? Né? Todos da escola deveriam aprender como ser um bom líder, né? Como dar, né, essa autonomia para os líderes. Quem são os líderes? Os professores. Né? Que eles tenham, eles tenham o domínio, a didática e a metodologia dentro de uma ética profissional, né? Com todos, né? Daí eu vejo que da escola anda. E aí, por isso que para cargos de liderança, não sei se vocês concordam, mas precisa ter um perfil, né, gente? Tem pessoa que não tem perfil para ser líder, né? E aí, o que a Thalita colocou, essa situação, que um líder, né, faria? O líder falaria, opa, eu tô aqui, vou te apoiar, vamos pensar numa estratégia, vamos mudar o layout da sala, vamos tentar isso, vamos tentar... Porque a direção e a equipe pedagógica tem que apoiar a gente. Ó, vem cá, vamos sentar junto, vamos pensar em alguma coisa, vamos pesquisar, vamos ver. Porque, gente, turmas desafiadoras a gente tem, todas as escolas... Tem aquela turma, oh meu Deus, né? Que desafia a gente, que desalinha os chácaras, né? Mas assim, a gente precisa do apoio, porque se a gente não tiver o apoio ali dos nossos pares, da direção da equipe pedagógica, como que a gente vai desenvolver o trabalho? E para fechar aqui essa questão, que a Mani até colocou, né? O saber se comunicar, a forma como a gente fala, né, faz toda a diferença, o jeito que você coloca. Então, assim, a gente precisa, né, de líderes, né, e gestores aí que nos apoiem, né, ao longo aí do processo dos desafios, porque todo dia, né, a gente tem um desafio, tem uma coisa diferente, e a gente precisa de apoio, né? E Thalita torcendo para que as coisas melhorem aí, né, que às vezes deu uma virada de chave, tomara que ele esteja fazendo o PDL que o Joel comentou ali, porque fala bastante, eu também estou fazendo, tem bastante, assim, exercício para a gente pensar, para a gente refletir, a forma como abordar, então, formação eles estão oferecendo, né, então a gente espera que, né, que isso se concretize aí na prática, vamos torcer, tá? E aí, seguindo aqui, gente, você relaciona o que a Viviane Mosé falou sobre liderança e o preparo do estudante para a vida, com o que conversamos a respeito do espaço do estudante no contexto da sua escola, eu gostaria que vocês registrassem no chat sobre isso, tá? Como você relaciona a fala dela sobre liderança com a preparação do jovem para a vida? Será que na escola a gente tem esse espaço de preparo para a liderança?
Será que alguns a gente sabe que são naturalmente, mas será que nós, nas nossas aulas, nas nossas atividades, há momentos que a gente propicia isso? Comentem aí conosco. Pode ser curtinho, tá, gente? O que vocês acham? Contribui, não contribui? Que atividade que pode fazer ali para auxiliar a questão da liderança, para preparar o estudante para a vida? A liderança, será que vai ajudar na vida dele lá? Coloquem aí no chat. Lembrem que a participação do chat é mais uma forma de comprovar que vocês estão aqui, estão interagindo, estão participando conosco, né? Vamos lá, esperar a resposta de vocês. Ó, todo mundo concentrado, todo mundo escrevendo, dá para ver vocês digitando, gente, legal. A Thalita colocou que não tem tantos momentos que o líder na turma é uma forma disso acontecer. Uhum. A escola precisa oferecer mecanismos, né? Muitas vezes tem obstáculos, né? Que cabe a nós ensinar a liderar. A Sandra colocou, começa com a prática dentro da sala de aula, alunos líderes, né? A gente tem, né, pessoal, pensando no contexto do integral, a gente tem vários momentos. Tem os clubes, né, lá do horário do almoço, tem os líderes da turma, tem o grêmio. Então, eles têm alguns espaços, tem atividades que a gente trabalha com eles desenvolvem autonomia. Oi, Kayami, pode falar. Prof, eu acho assim, a questão é que, assim, lógico, o que a gente tem que sempre analisar enquanto a gente, nosso contexto, nossa realidade não é só ter. Sim. É como conduzimos esse espaço. Isso. Porque nós temos aos líderes, mas o que é que eu estou realmente desenvolvendo enquanto liderança? O que eu estou delegando? O que eu estou colocando? Eu realmente estou fazendo papel? Estou mesmo acionando esses espaços de liderança? Eu estou fomentando esse espaço? Ou eu estou cumprindo o protocolo porque tem que ser cumprido? Porque, escola integral, tem isso, então tem que ser. Eu não sei, é que eu tô tô a minha vida toda na EJA, tá? Agora estou numa escola de em tempo integral, que está começando o primeiro ano dela enquanto escola de tempo integral. Então, eu sei que eu vejo que a gente patina muito em muitas coisas ainda, sabe? É muita coisa, até que eu estou fazendo curso para isso, para entender como que é. E é uma escola gigantesca, que ela tem assim, ó, ela tem integral, ela tem o profissionalizante integrado e o profissionalizante subsequente. Tudo ao mesmo tempo, entendeu? Aí, tudo junto e misturado. Então, são 3 escolas em uma. E isso dificulta muita coisa. Estou analisando, fazendo a leitura da minha realidade, né? A partir do que está sendo aqui. Então, assim, a gente tem que realmente muito bem pensar nesse protagonismo que tem lá, que é uma das frentes da educação integral, mas a gente não só cumprir porque está ali, mas a gente realmente entender o que é isso aqui e dar. Porque, assim, o protagonismo é muito complicado para muitas pessoas ou muitas gestões, porque é você colocar o outro nessa relação democrática. E relação democrática, nem você vai ter que assumir, às vezes, assim, não, beleza, esse caminho que eu peguei não é o certo. Nossa, esse caminho não tá legal. Então, gente, então vamos ter que pensar a rota novamente. E muitas vezes, para a gente, enquanto profissional de educação, é difícil assumir esse lugar. Entendeu? Sim, eu concordo. E ainda, você colocando esse contexto aí, eu fiquei até imaginando o PPP dessa escola, gente, 3 tipos diferentes. E aí a gente tem também, mas não sei se você sabe, nós temos algumas escolas agora esse ano, que além de ser integral, elas eram cívica e passaram a ser integral. Tinha algumas que eram integral e cívica, juntou os dois. Imagina o choque de culturas, porque o integral a gente tem muita questão do acolhimento, né, do trabalhar essas habilidades aqui, habilidades socioemocionais, desenvolver competências que vão além ali da acadêmica. O militar, ele tem uma outra cultura, uma outra vertente, né, uma outra linha
né? Parece até incompatível, né? Isso, que é muito diferente. Até eu converso, tem algumas cursistas dessa turma, eu até converso com elas, falo, gente, como que vocês estão conseguindo? Elas falaram que está sendo bem desafiador, porque são duas culturas, que nem você falou, muito diferentes. E aí, para unir, gente, é uma luta, hein? Porque não é fácil, não. E que nem você comentou, tem que trazer essa liderança, mas não é o líder pelo líder, não é o clube pelo clube, mas também tem que ter uma intencionalidade e tem que ter, assim, não é ele sozinho, ó, gente, vocês é o clube, vocês vão lá, vocês sozinhos e organizam. Não, tem que ter um acompanhamento ali, tem que ter um adulto por trás ali, olha, gente, não é por aqui, segue aqui, vamos fazer, né, para orientá-los, porque se deixar sozinho também, né, em alguns casos, fica ali bem complicado. E a gente tem alunos naturalmente líderes e tem alunos que, se você trabalhar, né, como o João comentou aquela hora, eles vão desenvolver habilidades, mas a gente também precisa propiciar momentos ali para ele ter uma tomada de decisão. Opa, aconteceu uma situação, um problema aqui, como que a gente pode juntos resolver? Né? Então, esse protagonismo a gente tem várias formas, né, para a gente poder trabalhar com ele. Bom, pessoal, todo mundo contribuiu aqui, né? Obrigada também a Caiame e o João, o pessoal aí pelas contribuições. As meninas comentou aqui, né, que os alunos não estão preparados, alguns não estão mesmo. E olha, Ângela, vou mais longe ainda. Eu acho que alguns não têm perfil para estar no integral, alguns. Porque o ensino integral, ele é muito, como que eu posso dizer para vocês? Tem aluno que consegue ficar ali na escola, tem aluno que consegue se adaptar ao ensino integral, tem aluno que não vai conseguir, gente. E tá tudo bem se acontecer, né? Que há não sei o que acontece, quando chega no sexto e sétimo, eles estão todos empolgados. Depois, no oitavo e nono, parece que eles vão cansando de alguma forma. E aí que tá o desafio nosso de sempre inovar, buscar coisas diferentes para diminuir, né, essa possível evasão. E eu acho que não é, assim como, né, a gente antigamente, que a escola não era, como que eu posso dizer para vocês, não eram todos que tinham acesso, hoje todo mundo tem, mas assim, tem o perfil de aluno, que nem formação docente tem, né, tem alunos que têm perfil, tem alunos que não têm perfil, então é muita coisa envolvida, é contexto familiar, a região onde ele mora, todos esses fatores aí impactam, né? A Raíssa colocou aqui também apresentação de trabalho, seminários, a Esther também colocou liderança, os alunos, né, são sempre os alunos que mais se destacam no desempenho acadêmico também. É meio que natural, né? Uma coisa puxa a outra, né? Oi, Sérgio, pode falar. Microfone fechado, Sérgio. Tá pensando, só tá falando aí sobre o aluno que não tem perfil. Mas não seria também, eu vejo assim, as coisas no Brasil acontecem meio assim, sei lá, tudo meio dos avessos. No caso integral, na minha opinião, tinha que começar lá no primeiro, nas séries iniciais, porque daí ele ia chegar para nós ali já com a... Porque Cultura, igual né? nós aqui, na escola que nós temos esse ano, né? Você pega de aluno ali do 9º ano, que ele já teve 3 anos, não, aliás, ele estudou 8 anos. Aí chegou no 9º ano, deu essa ruptura, realmente, que daí ele não vai, há muitos, né, não vai se encaixar. De se adaptar, né? Isso, mas eu acho que se daí, se realmente o integral fosse já por lei, não, vamos começar lá na primeira série, porque daí ele ia chegar ali para nós, né, no caso, no intermediário, que é do 6º ao 9º ano aí, já com... Porque eu não acredito que o aluno tenha perfil, deixar de ter perfil. E se ele vem lá moldado desde já do inicial lá, mas agora pegar uma... Você quer ver, pega um aluno que entra no ensino médio, no primeiro ano, não entrar para integral. Nossa, ele estudou 9 anos sem ser integral. Ele fica realmente... Muitos viram a cabeça mesmo. Não, isso é mesmo. Né? Se tivesse, né? Porque o integral no fundamental, ele é importante, né? Agora está vindo, né, algumas políticas, né? A tendência é aumentar cada vez mais as escolas, né? Até viu algumas propagandas na televisão que a intenção é do governo ampliar. Até porque, né, tem muita coisa, não só questão de conhecimento, né? Oi, Sandra, pode falar, depois eu complemento. Vanessa, o que eu vejo, né? Eu estou tentando entender, né? Não sei se seria a palavra certa, o objetivo da escola integral, né? Que eu estou começando agora e já comecei numa escola integral.
Uhum. O que eu vejo é isso que o Sérgio estava falando mesmo, né? Foi colocado o integral para o aluno, enquanto que antes ele já estava só meio período. Tem alunos que são super revoltadíssimos, eles não querem ficar. Na minha escola, estamos com um problema com um aluno, que ele não fica mesmo, está com problemas psicológicos, porque até meio-dia ele fica, depois de meio-dia ninguém segura ele mais na escola. Nossa, Sandra. Então, assim, é bem complicado, porque aí precisa do núcleo, está intervindo, e a gente precisa desse apoio do núcleo. Então, assim, é bem complicado. E tem a questão também que foi inserido integral, mas eu falo pela nossa escola, a infraestrutura não tem condições de estar, assim, é só aquilo, sala de aula, sala de aula. Então. Não tem uma infraestrutura para fazer música. Sim. Não tem. Então, assim, a gente está enfrentando essas dificuldades, porque depois de meio-dia teria que diversificar, né? E a gente não consegue, porque não tem condições. Não tem a gente entende. Ô, Sandra, principalmente... Né? Financeiro, Isso. Então, essa dificuldade. Aí, como eu estou começando agora, estou tentando entender. Sim. E tenho a minha opinião sobre isso, né? Que teria que ter mais... ajuda financeira do governo mesmo, para algumas escolas, não sei se estão todas, né? Para infraestrutura. Já vou comentar com você sobre a infraestrutura. Vou deixar a Thalita falar e depois a gente volta. A Thalita e a Ângela, daí a gente segue, tá, gente? Bem breve. Não, vou falar rapidinho. Então, o que eu acompanho disso, da questão do ensino integral, é que é uma proposta do governo federal, né? Que há muito tempo que vão tentando implementar. É uma pressão que existe, e o Paraná era um dos que estava pior, assim, que no último levantamento que foi feito, o Paraná que estava, assim, muito com poucas escolas de ensino integral. Aí, sei lá, nos últimos anos aí, sei lá, os últimos 1 ano, 2 anos, eles deram um boom, assim, de escolas integrais, porque estava sendo cobrado que o Paraná não tinha muito. Então, assim, e é cobrado, na verdade, o governo federal quer fazer todos os níveis de ensino. Que é uma dificuldade muito grande de se ter né? estrutura, porque, na verdade, não querem gastar com isso, né? Assim, a educação é sempre o último que vai ser investido, né? Então, o ideal que se espera é que se coloque em todos os níveis de ensino, desde a creche, porque hoje em dia o que se tem de integral? Creche só. Aí você já começa na educação infantil, já não tem mais integral, já é meio período. E aí o ideal seria que fosse a educação infantil, depois o Fundamental 1, o 2, o ensino médio. Mas não é o que acontece. Mas é por causa que o município e o estado não conseguem dar conta e vão falar que não tem verba, não tem estrutura, não tem não sei o quê, né, para fazer isso. Porque realmente, imagina, se tudo fosse ser integral, a gente ia ter que dobrar o número de escolas, né, para conseguir fazer tudo integral. Mas também acho que não daria para fazer tudo integral, porque tem os alunos que não vão conseguir fazer, né, não vão conseguir ficar. Eu penso na adaptação mesmo, de questão deles conseguir, que nem a Sandra comentou, o aluno não consegue ficar, gente. Tem N situações que envolvem isso também, né? Tem também no ensino médio os alunos que trabalham. O ensino médio. Eu penso que o ensino médio integral é mais desafiador ainda que o fundamental, gente. Né? Observando assim, porque eles já são uns adolescentes maiores ali, alguns já trabalham, outros que estão vislumbrados com os youtubers da vida, então tem N situações, né? Mas enfim, vamos lá, obrigada, Thalita, vou deixar a Ângela falar e a gente fecha essa parte. Vamos lá, Ângela. Boa noite a todos. Então, a realidade da minha escola, eu vejo com meus 33 anos de educadora, de professor de educação física, que quando era um período de 4 horas, tinha turmas que os alunos tinham 100% de frequência quando tinha aula de educação física. Então, eu percebo que eles não suportavam a escola. Não todos, né? Mas, assim, uma grande parcela.
Então, não suportavam ficar aprisionados estudando na escola, que o estudo é um trabalho, né? E eu pensei assim, com o ensino integral, vai ser mais complicado, porque aqueles alunos que não têm a cultura do estudo, para educar eles para o estudo vai ser muito trabalhoso. Então, que se iniciasse nas séries iniciais, eles teriam um hábito. Então, fica aqueles alunos indisciplinados, perturbando. Então, há uma certa tensão, né? Uma dificuldade. Então, a nossa realidade é essa. Sim. Oh, pessoal, eu entendo todas as situações de vocês. Nós aqui também passamos, nosso colégio é o 3º ano do integral. O primeiro foi bem difícil. A gente teve essa questão da resistência dos alunos. É normal eles, né, nesse início, terem uma certa dificuldade de se adaptar. Mas, assim, na prática, eu vou falar assim, a gente faz muito, muito, muito nas condições que nós temos. Tá? A questão de infraestrutura é a primeira delas. Vou contar para vocês como que é a minha escola, mas tá indo, gente, tá funcionando. A gente tem 4 salas, sala mesmo de aula, e a gente tem 8 turmas, tá? A gente tinha 7 até o ano passado, aí aqui o integral, os pais vendo, a turma do 5º ano fez visita, a gente fez uma campanha boa, e aí esse ano a gente foi contemplado com mais um 6º. O ano que vem, se a gente for ter 2 6º, vai ser inviável continuar o fundamental e o médio, né? O médio, não sei o que nós vamos fazer, porque a gente tinha noturno, infelizmente perdemos, né? Por conta aí, por falta de alunos, de idade, enfim, outras questões. E aí, gente, o que nós transformamos aqui dentro do possível, né? Que é o que a gente conseguiu. A gente dividiu a biblioteca, transformamos em uma sala. Laboratório de informática, ele é sala de aula mesmo. Por exemplo, primeira aula está o 6, depois vai o 7. Aí a gente já aproveita para o uso das plataformas também. Mas o laboratório de informática se transformou numa sala de aula. O laboratório de ciências é uma sala de aula, né? Graças a Deus, nossa escola, ela não é muito grande, mas assim, a gente conseguiu data show em todas as salas, a gente tem quadro de giz em todas as salas, né? Mas, assim, o laboratório de informática, o laboratório de ciências e a biblioteca se transformaram em sala, porque a gente tinha, né, 4 salas e 8 turmas. Então, falo assim, a gente faz muito, muito nas condições que nós temos. E a resistência, ela é uma fase, no primeiro ano ela é muito grande, daqui a pouco eles começam a se acostumar com a rotina, e aí, gente, que o nosso papel enquanto professor é, assim, tremendo e muito importante. Por quê? Porque na escola do integral, a gente não vai conseguir realizar o mesmo trabalho que a gente realiza no regular. Porque no regular, eles ficam menos tempo, né? E a gente, às vezes, né, a gente não consegue nem memorizar o nome do aluno, porque a gente vê ele uma vez por semana, é aquela correria, tudo muito rápido. No integral, eles ficam muito tempo ali. Então, não tem como a gente fazer 9 aulas de forma expositiva. E aí, depois vocês podem ler os documentos normativos, orientador do integral, mas eles trazem, gente, as eletivas, que são disciplinas com caráter também pedagógico, mas elas são mais leves. Tanto é que há a possibilidade da escola escolher. Até depois vocês podem pesquisar sobre, até um cursista da minha jornada passada, da turma de terça-noite, que na escola deles são os alunos que escolhem a eletiva. Como que eles fazem essa escolha? Então, lá no finalzinho do ano, eles dão, como se fosse um projeto, um trabalho para os alunos, né? Pensando ali no 8º e 9º anos, e aí, o que eles gostariam de ter de eletiva? Aí eles preenchem o projeto e apresentam para os outros, mas isso é um protagonismo mais, né? Vamos pensar ali um protagonismo mais avançado. Mas assim, para que disciplinas que eles gostariam de ter, mas que também tivesse caráter pedagógico. Aqui a gente já fez a experiência de ter eletiva de jogos e brincadeiras e podcast. Foi assim, 8º e 9º, gente, podcast foi um estouro, um sucesso, assim, produziram muita coisa, muito material, aula, foi. 6º e 7º foi mais devagar, mais moroso,
né? Então, para esse ano já pensamos em outras coisas. Mantivemos os jogos e brincadeiras. Aí, o ano passado a gente só tinha 2 eletivas, né? Podcast, né? No primeiro semestre foi com 8º e 9º, e no segundo com 6º e 7º, e os jogos e brincadeiras, tá? Aí, no segundo, agora esse ano a gente conseguiu 5. A gente colocou jogos e brincadeiras, colocou uma de gamificação, colocou uma de horta, colocamos uma de música e uma de artesanal. Aí, a de música, gente, a escola também não tem instrumentos. A gente tem um professor que ele trabalha como músico, então ele traz alguns dos instrumentos dele, e alguns alunos acabaram comprando alguns instrumentos e eles trazem daí, trazem de casa, enfim. Gente, assim, não tem para todo mundo, mas tá funcionando, tá ainda. Semana que vem é a culminância e eles vão apresentar uma música. Vamos ver aí o que vai acontecer. Mas, assim, são coisas que a gente vai ajeitando aqui, ajeitando ali. Então, a gente vai, né? A gente dá sempre o nosso melhor. Nas condições que nós temos, nós fazemos muita coisa, gente. Ixi, muita coisa. E, assim, não fiquem preocupados ou frustrados. Meu Deus, mas não... É o primeiro ano, gente. O primeiro ano vai ter desafios. No segundo ano, vocês vão ver que vai ser mais brando, vocês já vão ter mais experiência, mais, assim, vocês vão saber lidar. Aqui no GE, vocês vão ter muitas ideias para vocês levarem lá, e que legal que vocês estão aqui para a gente trocar, para a gente pensar. Essa questão mesmo que eu falei para vocês, que agora a gente tem música, tem horta, tem artesanato e várias coisas, foi graças ao GE, vendo os outros, conversando. Aí a gente vai ampliando, vai melhorando as coisas. A gente, né, não pode deixar de acreditar que vai coisas boas virem, né? E aí por isso que a gente precisa tanto buscar. Por isso que eu falei no primeiro dia para vocês, acredito que vocês se lembram. Professor do integral, ele tem outro perfil. Ele tem que buscar coisa nova, tem que ter uma cartinha na manga, tem que ter atividade prática, né? Ó, eu estou construindo, ainda não terminei, tá? Quando eu terminar, vou compartilhar com vocês. Estou construindo um e-bookzinho com várias ideias de atividade prática para trabalhar, para não ficar tão cansativo. Ó, mapa mental, lapbook, dá para fazer bingo, lembra na aula passada que eu falei para vocês do bingo? Dá para fazer às vezes, gente, um conteúdo, uma aula que você leva eles lá fora para fazer, já é um diferente para eles. Eu lembro que a Lucéia comentou, a Lucéia dessa turma, hoje ela não pôde estar aqui, mas eles fazem uma caminhada, nessa caminhada eles vão observando os elementos da natureza, conversando sobre as plantas. Isso é legal, isso é bacana. Mas é aos poucos que a gente vai trabalhando, tá? Oi, Ângela, pode falar. Então, no pré-conselho, uma turminha reclamou que eles queriam atividade diferenciada, que eles estavam cansados da rotina. E daí, na reunião de turma, que os professores foram fazer com essa turma, eu falei, pois vocês reclamaram no pré-conselho que não faziam atividade diferenciada, e o que a professora combinou com vocês? Nós fomos fazer um ensaio na aula de literatura, arte e movimento da peça João e Maria. Um grupo ensaiou, eu dividi a turma em 3 grupos, um grupo ensaiou, um grupo eu tive que ficar brigando, que treparam nas árvores, e um grupo ficou correndo. E daí o que a professora ia fazer? Se vocês fizessem bagunça, não cumprissem o combinado, cancelar a atividade. E o que a professora fez? Cancelou. Então, exigem atividades diferenciadas e não cumprem regras. Então, é cultural isso. Então, eu vejo que é muito difícil, porque daí tem aquele que tem TOD, ou que tem hiperatividade. Temos, todos. Daí um grupo trabalhou legal, e daí eu cancelei a atividade, porque 2 grupos descumpriram as regras. Então, eles precisam de atividades diferenciadas. Mas, 6º ano, eu só não me estresso nas aulas de educação física. 6º ano, eles eram, assim, muito, assim, disciplinados.
Ângela, mas ó, uma coisa que você, né, que eu percebi aí na tua fala, que você faz com eles e precisa fazer mesmo, é a questão do diálogo, eles valorizar, porque o que que acontece? Eles não têm maturidade, eles não percebem, né, e essa forma que você falou, ó, a professora fez, e aí, para a gente conseguir melhorar, porque é um desafio, vou falar para você, a gente tem aqui na minha escola também, né, 2 sextos, são bem diferentes as turmas, assim, perfis, e aí eu procuro ser com eles, assim, bem firme no sentido assim, ó, pessoal, nós temos um combinado, né, por exemplo, hoje a gente estava terminando o Depbook, eles fazem, né, a baguncinha deles lá, mas, ó gente, 10 minutos para acabar, vocês sabem o que vocês têm que fazer, né, e aí teve uma questão do laboratório na minha turma, que eu levo eles para fazer os quiz, né, no estudo orientado, e o combinado era não acessar site de jogo que tem tiro. O diretor, né, já orientou eles, eu falei que não pode. Principalmente na minha aula, eu falei, gente, eu vou ser responsabilizada se acontecer alguma coisa. Eles tiveram uma semana sem laboratório. Eu já senti uma diferença, mas não no sentido de punição. Eu falei, olha, gente, para vocês refletirem essa semana, para vocês pensarem, na outra aula a gente vai voltar a conversar e a gente vai estabelecer um combinado. Vocês vão, né, respeitar a regra para que todo mundo possa usar, porque senão nós vamos ter que tomar medidas. Olha, nessa semana eu não tive nenhum problema com o laboratório. Tem que ter essas conversas, esses combinados. Vocês têm que entender, assim, Ângela, a gente vai ter que ter muita paciência com eles, vai ter que ser muito na base do diálogo. Porque se eles perceberem que for algo impositivo, algo assim, como que eu posso dizer, bravo, né? Que nem a gente estava falando no começo lá, que a gente recebe muita cobrança, a forma como a gente cobra eles também. Então, acho que se for na forma do diálogo, mostrar para eles, ó, gente, a aprendizagem. Já passa a palavra, Marlene. Eu estou com o 6º ano que eu estou com problema de mapa de sala. A gente fez 15 dias atrás, hoje a gente voltou, fez alguns ajustes, combinei com eles daqui 15 dias, eu vou de novo, para a gente fazer outros ajustes. Então, a gente tem que ir conversando e orientando e mostrando, né? Ó, pessoal, hoje eu vou oportunizar. Então, vamos todo mundo se concentrar, todo mundo ajudar. E assim, Ângela, começa assim, com coisas pontuais. Ó, você vai num grupo, ai, que legal que você está fazendo isso, que bonito. Começa a fazer pequenos elogios em algumas ações pontuais. Você vai sentir uma leve mudança no comportamento. Pode falar, Marlene. Eu iniciei no Integral esse ano. E iniciei, as aulas já tinham iniciado, né? Porque eu cheguei do Canadá no começo de março. E eu tenho 2 oitavos e 1 sexto. 6º ano trabalhoso, e os 2 oitavos nem se fala. Eu fiz combinado com eles, mas os combinados partiam deles. Não era eu ia dando assim as intencionalidades para ver o que saía. Nós fizemos assim, um banner, mandei fazer um banner que tem 10 itens de combinados. Hoje eu não preciso usar mais o banner. Todo dia eu chegava e pendurava na sala e falava quais são os nossos combinados que vocês falaram. Vamos repetir? Hoje não preciso mais dos combinados. Só que partiram deles aquilo que a gente ia fazer. Não foi eu falei, ó, aqui nós não vamos. Daí um aluno disse assim, professora, fulano usa muito celular, a gente tem que colocar aí que o celular não pode ser usado mesmo sendo lei, né? Colocamos lá um dos itens, sabe? E fiz primeiro no craft e depois que eu passei nesse bannerzinho. Eu carregava o banner todo dia comigo. Hoje está lá no meu armário. Obrigada, Marlene, aí pela prática. Ó, gente, é uma ideia, né, de estabelecer aí combinados com eles. Ângela, você ia comentar e daí nós já vamos seguir, tá? Porque nós estendemos aqui o nosso diálogo e nós temos que correr atrás. Então, na nossa escola é proibido o celular. Então, sim, antes de fazer o ensaio da peça João e Maria, eu fiz uma série de combinados, né? Que é a atividade lá fora para ensaio, porque na sala dá muito tumulto, né? Então tem um espaço enorme na nossa escola para fazer essas atividades. E daí
eu falei para eles que eu ia chamar a diretora, para todos os meus santinhos eu falei isso, para assistir os melhores grupos, eu ia ficar observando os melhores grupos, e a diretora ia providenciar vestes para nós ir apresentar nas creches do município. Tá. Daí, por fim, naquela turminha que eles mais aprontaram, que pensa se cai, quebra uma perna, cai da árvore. Então, olha, literatura, arte e movimento, as aulas são maravilhosas, mas, infelizmente, um grupo por sala colabora, faz bem bonitinho. E, por fim, eu escolhi uma turminha, e daí cancelamos os ensaios para a festa junina. Vamos retomar depois das férias. O melhor grupo que eu selecionei, chamei a diretora para assistir, para daí apresentar nas creches. Então, tem alunos maravilhosos e tal, né? Mas esse trabalho é normal. Essa disciplina toda. Eu vejo assim, mas às vezes o tipo pela cultura. Isso, eu entendo, mas às vezes o tipo de atividade, às vezes não é para o perfil da turma, porque tem turma que funciona bem essas atividades mais soltas, assim, é para eles trabalharem mais autonomamente. Tem turma que tem que ser outro tipo de atividade direcionada. Então, talvez pensar em alguma possibilidade. Eu vou ver aqui no meu repertório aqui, que eu tenho algumas sugestões, e eu vou trazer para você, talvez, para a gente pensar em outras possibilidades, porque talvez essa mais solta eles não deram certo, mas talvez uma outra abordagem, por exemplo, rotação por estações ou alguma outra atividade vai fazer com que eles aprendam. E, assim, é maturidade, eles vão se desenvolver com o tempo, tá? Não se culpe, fica tranquila. Faz parte do processo deles se adaptarem também. Às vezes, lá no 5º ano, era muito diferente para eles. Então, assim, a gente vai testando uma estratégia hoje, pensa em outra estratégia amanhã, e aí vai chegar uma hora que a gente vai conseguir acertar ali. Fique tranquila, vai dar tudo certo. Pessoal, vou dar uma aceleradinha aqui, porque senão a gente não consegue terminar dentro do nosso time, tá? E aí, gente, então a gente tem no Paraná Integral, né, o estudante para desenvolver habilidades, competências, para se desenvolver para o futuro. A gente, na jornada passada, a gente trabalhou já com os modelos de gestão e os princípios educativos. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Quem já conhece. Alguns que não fizeram jornada conosco vão ter oportunidade de conhecer. Então, a gente tem o protagonismo, que é o coração da nossa jornada aqui. Tá? Nós vamos falar muito de protagonismo, muito de iniciativa, muito de liderança, como que nós, professores, podemos propiciar isso para eles. A formação continuada, que é nós, professores, que bom que vocês estão aqui para a gente dialogar, para a gente conversar, para a gente pensar juntos em possibilidades para esse processo de ensino-aprendizagem acontecer no integral. A gestão, a gente precisa do apoio da gestão, para que a gente possa aí se desenvolver, trabalhar juntos. A corresponsabilidade, presença da família, né, que é um grande desafio. Eu acho que mais da metade do nosso problema está aqui, ó. Se a família tivesse junto aqui com a gente, coladinho, ó, gente, ó, mais da metade do nosso problema estava resolvido, né? E a replicabilidade, né? Que é a questão aí que vocês comentaram da infraestrutura, do espaço, da organização, né, da forma como integral acontece. E aí, gente, só a título de informação, vocês sabem o que é o IAMEI? Reaja com um joinha positivo quem sabe e um joinha negativo quem ainda não sabe. Só para eu contar para vocês o que é. Alguns conhecem, outros não. Vou contar aqui para vocês, tá, gente? O que é o IAMEI? O IAMEI é um índice de acompanhamento do modelo do integral. Talvez vocês, como estão diretamente em sala de aula, talvez não tenham visto, mas a gente tem uma profissional do núcleo que ela vai na escola acompanhar como que esse ensino integral está sendo aplicado na prática, né? O que tem de positivo e o que tem de fragilidade ou coisas para ser melhorado. Vocês que estão no 1º ano, né, talvez ainda não tenha acontecido, ou está em fase de acontecer, porque ele é um pouquinho depois, acho que encerra o trimestre. Aqui, eu posso falar do núcleo que eu atuo, né, que eu faço parte aqui. A técnica do integral, ela vem, gente, e ela faz essa avaliação conosco.
Gente, é muito tranquilo, sabe? É muito positivo, por quê? Nem agora aqui, né, a gente estava comentando de algumas fragilidades, algumas coisas, algumas situações. Ela, mediante essa nossa fragilidade, ela já traz a sugestão. É como se fosse uma avaliação. Ela vai preenchendo uma planilha ali, ela pergunta... tem líderes, alunos, acontece reunião de fluxo, da infraestrutura do integral como um todo. Ela faz várias perguntas e a gente vai falando. Aí, naquele ponto que a escola apresenta uma fragilidade ou que precisa desenvolver, ela já traz uma série de sugestões. Olha, vocês podem tentar tal caminho, vocês podem tentar tal estratégia. Perguntem na escola de vocês se já foi o IAMEI, se ainda vai. Mas é assim, é um ponto de apoio bem legal. Eu achei bem positivo. Eu já participei de algumas porque eu sou pedagoga. Como professor, às vezes vocês não sabem, não tiveram acesso, né? Mas a direção vai falar para vocês, vai mostrar, olha, tá assim assado. E o primeiro ano, gente, é vários pontos mesmo de fragilidade. Depois, a partir do segundo, vocês vão melhorando a abordagem, a forma. Então, assim, fiquem tranquilos, tá? Aqui a gente tem os princípios, tá? O protagonismo, então, como eu falei para vocês, é o carro-chefe. Temos a pedagogia da presença, que é o acolhimento, o diálogo. Os 4 pilares da educação, né? Aprender a ser, aprender a conviver, que vocês já conhecem. Educação interdimensional, a gente não trabalha só com o cognitivo. A gente trabalha cooperação, empatia, respeito, outras coisas, né? E a experimentação e ludicidade. Gente, o integral tem que ter isso aqui. Não dá para ter 9 aulas, copiar e aula expositiva. Essa geração, gente, não funciona com muita aula expositiva. Eles são muito práticos, é tudo muito rápido para eles. Então, a gente precisa um pouquinho de expositiva, vai para uma atividade, né? Ou alguma coisa ali, porque eles são diferentes. E ficar no integral, imagina, gente, nem nós, né? Lá, imagina, lembra lá do estudo de planejamento. Nós, professores, ainda que agora a SET traz uns roteiros assim, mais dinâmicos, tem umas atividades em grupo ali para trabalhar, para discutir. Mas se fosse o dia inteiro só ouvindo, a gente cansa, imagina as crianças. Então, por isso que a gente precisa ter essa ludicidade, nessas disciplinas mais leves, para eles brincarem, fazerem coisas diferentes, né? E aí a gente tem um protagonismo, essa palavra aparece mais 50 vezes lá na BNCC, e a gente precisa, né, então, se o documento preconiza, a gente precisa trabalhar, e oferecer um ambiente seguro, né, para o nosso estudante, saber ouvir, tentar entender, né, para que ele possa ter liberdade ali para expressar seus sonhos e projetos, tá? Tem um videozinho curtinho aqui falando do integral, tá? Aí eu vou passar para vocês e depois a gente vai seguir. Tô dando uma aceleradinha por conta do nosso time, tá, gente? Que as discussões, a princípio, foram muito boas, acredito, para nós pensarmos. Se chama de educação integral. A gente não está falando com isso de educação em tempo integral, mas uma educação que vai contemplar todas as dimensões do desenvolvimento humano, ou seja, a parte cognitiva, acadêmica, intelectual, mas também o desenvolvimento físico, social, emocional e cultural. Para desenvolver todas essas dimensões, a ideia então é que os currículos brasileiros eles possam ter como foco o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes. Ou seja, não adianta apenas a gente saber sobre os conteúdos, sobre os componentes curriculares. A gente precisa desenvolver nos nossos alunos a capacidade de usar esse conhecimento, ou seja, ter habilidade para aplicar esses conhecimentos, mas também ter atitudes positivas para que essas habilidades, então, possam resultar em um preparo maior para a vida e para a vida no século XXI. Por conta disso, a ideia é que esses novos currículos possam desenvolver as tais competências gerais. O que são essas competências gerais? Então, são um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que a gente precisa desenvolver e que estão conectados com os desafios que o mundo contemporâneo oferece. Ou seja,
Não adianta a gente simplesmente desenvolver a capacidade dos nossos alunos de ler e escrever se eles não sabem escutar, se comunicar, expressar suas ideias com clareza, emitir opiniões com argumentos fortes que realmente substanciem as suas ideias. Não adianta também a gente desenvolver a capacidade deles de lidar com os conhecimentos matemáticos se eles não sabem resolver os problemas da vida cotidiana, os problemas da vida diária, né, os problemas complexos que a vida oferece. Então, por conta disso, a ideia, então, é que essas competências gerais possam ser desenvolvidas não de forma isolada, como uma disciplina complementar, nada disso, uma aula especial, mas como efetivamente esses conhecimentos, habilidades e atitudes que vão se conectando com as habilidades também dos componentes curriculares. Então, o que são essas competências gerais? Em primeiro lugar. Então, pessoal, ela traz aqui uma reflexão, né, sobre a BNCC, a formação integral, né, a questão dos turnos, né, que a gente tem escola que funciona 35, tem turmas 45 horas, tem turmas que eles ficam, né, 2 vezes por semana na parte da tarde, tem turmas que eles ficam 7 aulas, então, dependendo do lugar, ele muda um pouco o integral, então, ele tem, né, essa intencionalidade, tem essa flexibilidade, né, e aí, por isso que tem a parte diversificada, para não tornar cansativo, moroso, enfim. Tá? Aqui a gente tem as competências gerais da BNCC, né, todas elas, e aí aqui, né, até está comentando se a gente identifica mais alguma competência. A gente tem muitas outras, né, a gente vem comentando aí, questão da resiliência, habilidades socioemocionais, tem bastante coisa que a gente pode estar atrelado aí, tá? E agora, quero que vocês, né, pensem aí, tá? Pode escrever no chat, tá? Como que os profissionais da escola podem promover o protagonismo no dia a dia? De que jeito será? Que coisas que a gente pode fazer para ajudar o aluno a ter protagonismo? Respondam aí para mim no chat em uma palavra. Um exemplo de atividade, uma ação, né? Ou um momento que ele pode exercer ali o protagonismo. Por exemplo, o clube de leitura é uma ação, né? Clubes, não é clube de leitura, gente, é clubes clubes, né, dos mais variados temas aí, né, é um exemplo. E aí, gente, coloquem aí para mim no chat. O Joelmo, ser capaz, isso. A Marlene até colocou o primeiro ano aqui no integral, é mesmo, gente, vocês sobreviver do primeiro ano, o resto vai embora. Oi, Joelmo, bem rapidinho para nós seguirmos, tá? Viu, só colocando, por que eu coloquei ele assim, ó, o nosso estudante será capaz de, a BNCC, né, ela vem com essa política educacional, principalmente hoje dentro das escolas de período integral, né, que o nosso estudante seja capaz do quê? A fazer o quê? Né? Ir para onde? Então, na BNCC, ela traz o quê? Que o nosso estudante seja capaz de ir para a vida, para o campo de trabalho, né, para a sociedade, para se reconhecer e conhecer o outro numa sociedade que é diversificada. Isso, perfeito. Excelente, Joel, isso mesmo. Preparar ele para qualquer área que ele for viver, for atuar, né, é importante. Pessoal, agora nós vamos para a nossa atividade prática, tá? Então, eu vou colocar o link aqui no chat, tá? Para vocês. E aí, a gente vai trabalhar em grupo, tá? Então, eu vou organizar, vai ficar aqui na Meet principal e 3 grupos vão para Submeets, tá? Na hora que a gente voltar, a gente vai copiar o link e vai colocar lá na nossa atividade, tá? Que é no nosso caderno de implementação, tá? Que eu já vou explicar para vocês como é. Deixa eu organizar os grupos aqui para a gente ganhar tempo, tá? Gente, hoje nós estamos empolgados, hein? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. 3 salas. Grupo 1. Grupo 2. Gente, é só uma pergunta, é bem tranquila, tá? Como que vocês vão... Opa, deixa eu só arrumar aqui que eu coloquei errado. Grupo 2. Grupo 3.
e grupo 4, tá? Como que a gente consegue, então, promover o desenvolvimento do protagonismo aliado com a competência 9 da BNCC, tá? Então, vocês vão conversar um pouquinho, vou deixar 10 minutinhos é uma pergunta só, dá para fazer tranquilo, tá? Aqui. Deixar 5 alunos por grupo. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. Ó, vou deixar o da Meet principal com 6. Tá? E os outros grupos com 4, tá? Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ficou 5, 6, tá? 4, aqui, 5. Ó, então ficou... Isso. Ó, ficou 1, 2, 3, 4. Ficou grupos com 5, tá, gente? Ó, vou abrir as salas, então 10 minutinhos para vocês fazerem. Todo mundo conseguiu abrir o link aí, gente? Tranquilos? Então tá. Então vamos lá. Abrindo salas. Ó, vai aparecer o convite aí para vocês, tá? Vão entrando aí na Submeets que eu vou visitando vocês depois, tá bom? Quem não recebeu o convitinho é porque vai ficar aqui na Meet principal. Vou tirar aqui. E, gente, aproveitem a gestão do tempo de vocês, que a gente tem 10 minutinhos aí, tá? Ô, Vanessa, eu Oi. cliquei errado a hora que abriu a sala e eu cliquei em cancelar. Desculpa. Não sei qual, Não, qual sai sala. da Meet e entra de novo que dá certo. Então tá, obrigada. Nada. Qualquer coisa que você não der, você pode ficar aqui, não tem problema, tá? Então, nós somos o grupo 1. Isso, grupo 1. Aí vocês podem partilhar o slide aí, conversar, fica à vontade, tá? Vou levar o link para os outros grupos, que às vezes eles não pegaram. Galerinha, posso já colocar lá o que eu já... Eu só preciso que vocês vejam lá o que eu coloquei no grupo 1 lá. Bom, a pergunta é, né, de que forma a sua prática pedagógica potencializa o desenvolvimento do protagonismo nos estudantes? Não sei se essa resposta tá enquadrada aqui, porque eu estou entendendo que ela está pedindo que a gente converse sobre as ações, né? Que ações que nós realizamos na nossa prática que vai potencializar o desenvolvimento do protagonismo. Nem sempre isso é possível, né? Mas a pergunta ali é de que forma a sua prática pedagógica potencializa o estudante, né? Então, isso, dentro
da BNCC, que é empatia e cooperação, né? Então, dentro da empatia e cooperação, dentro do número 9 da BNCC, que são as competências e habilidades, né? Então, a nossa prática vai fazer o que com o estudante? Que ele tenha iniciativa, né? Que ele seja resiliente e flexível e que ele desenvolva a sua visão sistêmica, que ele consiga provar, né, aquilo que ele aprende na escola para ele colocar na prática dele, do dia a dia, da vida dele. É que eu estudei bastante BNCC. Se alguém quiser contribuir com algo mais ali, mas dentro da BNCC, que são os 3 principais eixos. Vanessa, de cada grupo vai falar rapidinho? Olha, por conta do nosso tempo, eu vou pedir para um grupo só comentar, porque senão não vai dar tempo de nós fazermos o RAF, tá? Bom, eu sou esperto, já respondi meu RAF. Já? Ah, que Já. ótimo. Tá tranquilo, meu RAF. Nossa, 5 perguntas? Não, rapidinho faz. Mas assim, a gente tem que deixar um tempinho aqui da reunião para isso, né? A Ângela passa a cola. Bem, viu? Super tranquilo as 5 perguntinhas do RAF. Tem que tomar cuidado que tem uma que é pegadinha, né? Mas vocês vão olhar, vocês vão descobrir. Vocês vão bater o olho, vocês vão saber.
É uma, inclusive, da BNCC mesmo. Da BNCC, isso mesmo. Eu quase que errei. Daí depois eu voltei e falei, opa, vou ver. O pessoal já vai voltando, tá? Já pode ir fazendo o RAF, então, Vanessa? Ah, se vocês já terminaram a discussão, já está pronto o slide? Pode. Já? Aham. Então, Vânia, então escolha até nós para falar, eu falo rapidinho. Combinado, então. Eu faltei a semana passada, essa atividade tem que copiar o link para colocar lá, professora? Vai ter que copiar. Eu vou falar com vocês já, que essa é a primeira que nós vamos colocar lá, tá? Ah, legal. Essa é a primeira. Eu vou pegar aqui o link do RAF já para você, vou deixar aqui no chat, tá? Mas depois eu vou passar pro pessoal de novo. Tô passando aqui para vocês já, porque vocês já adiantaram a tarefa. Tá? Aqui, ó, o link, Ângela. Eu estava falando aqui, Vanessa, então eu estudei bastante a BNCC, né, as habilidades e competências. Estava lembrando da época como que era, nós recebíamos do MEC os PCNs. Quantos aqui receberam, né, a caixinha dos PCNs? Eu lembro da caixinha, minha tia tinha, ficava na estante ali, bem bonito. Isso, né, eu lembro... Até esse tempo atrás eu tinha meus PCNs guardados, mas nem como. Fui obrigado a fazer uma limpa. Ó, pessoal, todo mundo voltando para a sala, né? Lembrem-se de abrir as câmeras conforme vocês forem voltando, tá bom? Aí, gente, para otimizar a logística, então, da nossa discussão aqui hoje, tá? Eu vou passar apenas um grupo para apresentar. Aí os demais, gente, os materiais estão ali. Eu vi que todo mundo contribuiu, né? Tava um diálogo bem gostoso. Queria, né, dar espaço aqui para todo mundo apresentar, mas daí, como nós temos o RAF e outras atividades, então nós vamos organizar aí essa dinâmica, tá? Opa, deixa eu atualizar minha página. Oi, gente, eu caí, mas eu voltei. Ah, isso ia falar, caiu. Caí rápido, eu fui atualizar a página do slide e atualizei a da Meet. Ó, para vocês verem como que eu tô acelerado. Pera lá, que eu vou lá atualizar a página certa agora. Peraí, essa daqui. Aí eu vou convidar o grupo 1, então, gente, só para socializar com a gente, para nós podermos seguir, que nós temos RAF e outras atividades. Mas o material tá ali, tá? Para que vocês possam acompanhar conosco. Vai lá, grupo 1, então. Ô, prof, deixa eu ter... Um minutinho. Deixa eu só entender uma coisa. Aí a gente tem que pegar esse material e colocar onde? Depois você só fala essa parte? Eu vou explicar. Assim que ele terminar, eu já faço com vocês junto, tá? Tá bom. Então, o que nós vimos ali? Que dentro da sua prática, hoje, dentro de um programa que são as escolas de período integral. E a pergunta é, qual é a prática que você, enquanto professor, né, o que você pode potencializar no desenvolvimento, né, do estudante como ele protagonista dentro do ambiente escolar, né, baseado, né, na competência geral número 9, que é empatia e cooperação. Né? Então, enquanto nós, professores, né, enquanto a prática pedagógica, né, na competência, o que nós observamos para o estudante? Que ele seja capaz, né, de ter iniciativa, né, que não espere o comando do professor para agir diante de um desafio, né, que a gente chama que é a metodologia baseada em situação ou problema. São resilientes e flexíveis, né, que eles entendam cooperar, sem abrir mão dos desejos individuais, mas ele seja flexível enquanto isso. E ele que desenvolva, ele tem a capacidade de desenvolver uma visão sistêmica, né, que ele consiga a prever, né, as ações na vida dos colegas, né, e do entorno escolar. Mas essa visão sistêmica que vai servir o quê? Para ele, lá na vida, né, para ele lá no trabalho dele, lá nas competências dele, lá no aprendizado dele.
É isso. Obrigada aí, Joelma e Grupo 1 pelas contribuições. Ó, dos outros estão todas aqui, tá, gente? Depois vocês podem ler, acompanhar, tá? Verificar. E aí, gente, a Caiame fez uma pergunta muito importante, que é o que nós vamos fazer agora, tá? Eu vou copiar o link aqui para vocês no chat. Aliás, eu vou mostrar primeiro o caminho e depois eu coloco o link aqui, tá? Porque senão tem gente que vai se perder aí no caminho, tá? Então, vou pegar aqui a nossa turma de novo. Deixa eu vir aqui. Opa, vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colar o link dessa atividade lá no nosso caderno de implementação, tá, gente? Porque eu colocar o link lá, ele vale nota também, tá? Então, nós vamos aqui, ó. Eu vou fazer... Gente, vai ficar gravado. Depois vocês podem assistir na gravação e pausando. Eu fico aqui depois da reunião, que depois que a gente encerrar, se alguém não conseguir, tá bom? Aqui eu só vou fazer uma vez por conta do nosso tempo, tá? Mas depois eu fico no final se alguém precisar de ajuda. Podem ficar tranquilos. Então, vocês, daqui a pouco, vocês vão vir aqui no Classroom, vão vir aqui na abinha Atividade. E aí, aqui, ó, vocês vão vir aqui, ó, na Atividade Avaliativa 2, Caderno para Implementação. Vai clicar nela, vai abrir uma cortininha. Ó, abriu a cortininha, eu desço aqui com o mouse, tá? Desço até o final, tá bom? Ó, desço aqui com o mouse. Ó, não é nesse canto, é nesse aqui, ó, do meio, tá? Aqui vai estar o nome de vocês e o caderno para implementação, que nem se fosse eu, Vanessa, caderno para implementação. Eu vou clicar e aí ele vai abrir essa janela aqui para mim. Ó, atenção, todo mundo, que aqui tem pulo do gato. Sabe o que é o pulo do gato? Eu sempre falo nas minhas outras turmas. Pulo do gato é se você não prestar atenção aqui nessa ação que eu vou fazer agora, você vai ficar perdido e não vai conseguir concluir a atividade. Então, presta atenção no pulo do gato, tá? Aqui, gente, vocês vão... Ó, aqui depois vocês vão preencher depois com calma, não é agora, tá? Aí, vocês vão vir nesse iconezinho aqui, ó, registro na prática. Ó, o pulo do gato tá aqui. Se não clicar nesse ícone, vai registrar no lugar errado. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou clicar aqui, registro na prática. E aí, aqui, gente, vai aparecer, ó, deixa eu... Aí. Vai aparecer assim para vocês, ó. Então, cliquei nesse iconezinho, registro na prática. Ele vai aparecer assim. Aí, eu vou pegar o link do trabalho em grupo, né? Vou colar aqui e vou dar um espaço, tá? Eu copiei da Meet, por isso que ele ficou escuro, tá? Deixa eu tirar aqui, ó, a cor para vocês. Peraí, Ctrl Z. Bom, eu colei o link aqui. Às vezes, vocês... Opa! Aí. Às vezes, eu coloco o link, ele não fica em formato de link. É só dar... Ó, outro pulo do gato. Dá um Enter. Peraí, gente. Deixa eu colar de novo. Ó, colei, tá? Se ele não ficar grifado em formato de link, é só dar um Enter, um espaço, que ele fica link, tá? Então, fiquem tranquilos. Então, vou colar aqui para vocês. Só lembrando passo a passo de novo. Vou aqui na abinha Atividade. Atividade Avaliativa 2. Desce aqui, tá? Desce a cortininha. Clico aqui, né? Ele vai abrir. Aí ele vai abrir aqui. Aí eu venho, ó, o pulo do gato, registro na prática, colo o link da reunião 3, dou um espaço e dou um Enter, ele vai abrir, tá? Ó, o link tá aqui no chat, tá? Vou deixar vocês fazendo isso. Feito isso, tá? Daí eu vou deixar também salvo lá no Classroom, caso alguém falte, vai ter um campinho aqui, tá? Quando vocês vão postando, já vou fazer já aqui, ó. Material. Vou postar aqui, links na prática. Então, vou colocar aqui, ó, reunião 3, tá? Ele vai salvando automático, né, Vanessa? Sim, ele salva automático, não precisa fazer nada, tá bom? Ó, aqui. Ó. Postei lá no Class para vocês. Então, toda reunião, se alguém faltar, vai estar aqui, tá? Os links para vocês, tá bom?
Oi, Esther, pode falar. Microfone fechado. Aonde eu pego esse endereço aí, http docs? Tá aqui no chat. É só clicar e depois copiar lá da barra de endereços? Eu copio daqui do chat e coloco lá no Classroom. Só isso? Só. Esse é o registro na prática, é isso mesmo. Daí você abre o teu caderno de implementação e cola aqui. Colou, tá pronto, o de hoje. Tá? E daí eu copio ali da barra de endereços, né? Se você tiver com o slide aberto, pode ser. Pode ser do... gente, a Esther tá falando porque ela tá com o slide aberto lá. Ela vai lá na barra de endereço, pode pegar o link de lá e colar. Mas eu deixei aqui para vocês no chat também. E vou postar no WhatsApp também, tá? Caso alguém precise. Deixa eu abrir aqui o WhatsApp. A turma de vocês, ó. Opa, deixa eu pegar o link aqui de novo. Compartilhar o link aqui. Opa, peguei o link errado, peraí, cancela. Aqui. Tô pegando o link aqui, gente. Vou colocar lá no WhatsApp também, tá? Pegar link. Aqui, tá no WhatsApp também, se alguém precisar, tá bom? Agora, pessoal, quem já conseguiu colar o link, tá? Nós temos o RAF, né? Na jornada, quem já fez jornada passada já sabe. Esse RAF, gente, ele é avaliativo, ele vale 40 pontos no total. Então, toda semana a gente tem que fazer um para somar lá os 40 pontos, tá? Como que ele abre? Ó, eu vou clicar aqui no... já vou compartilhar com vocês no chat. Eu vou mostrar primeiro como é que faz. Clica aqui, ele vai abrir. Ele vai abrir essa janela aqui, tá? O meu, ele já tá logado. Mas o de vocês, ele vai aparecer a conta do @escola para vocês clicarem. Aí é só descer com o mouse e vir nesse botãozinho azul. Pronto, ele vai abrir o RAF. O RAF é 5 perguntinhas, bem tranquilo, tá? Ó, o meu aqui apareceu erro, ele tá com erro mesmo no Google Chrome. Então, eu sugiro para você usarem Mozilla, o navegador do Edge ou qualquer outro navegador para vocês fazerem, tá? Eu vou compartilhar o link aqui com vocês. Deixa eu pegar aqui o link aqui, tá? E vou deixar ali. Ó, gente, nós estamos no timing, é 10 minutinhos pro RAF, 10 minutinhos nós temos aqui. Esse segundo é do RAF, certo? Esse segundo é do RAF, acabei de postar aqui. E vou postar no WhatsApp também, tá? Então, gente, o ideal é que a gente consiga fazer aqui dentro do encontro. Mas, caso a gente não consiga ou tenha faltado, vocês podem responder depois, tá bom? Fiquem tranquilos, não se preocupem. Por exemplo, tem gente que não gosta de fazer aqui na reunião por causa do barulho, conversa e tal. Pode fazer depois que terminar, não tem problema. Vocês que sabem, tá? Maria, deixa eu ver. É o seu número. Quando eu fui salvar nos meus contatos, deu inválido. Você pode colocar aqui no chat que eu já salvo e aí eu adiciono você. E agora, gente, se alguém tiver alguma dúvida, manda para mim no WhatsApp. Eu vou ficar bem quietinha para vocês responderem o RAF, tá? Ah, outra coisa, vou mandar um tutorial caso alguém deu erro igual o meu ali, tá bom? Deixa eu mandar já para vocês. Espera aí. Maria Madalena. O meu eu usei o Internet Explorer, ou, na verdade agora é Microsoft Edge, né? E não entrou. Não? E eu só tenho ele e o... E eu só tenho ele e o Google Chrome. O Google Chrome às vezes dá erro. Ó, eu mandei o meu no Chrome aceitou, viu? O Chrome tá bem. Tá. Alguns aceitam, outros não. Depende, tá? Ô, Thalita, eu mandei um tutorialzinho no grupo do WhatsApp, se você puder ver lá, tá? Aí você tenta fazer o procedimento lá, o pessoal fez, deu certo.
Pode falar, Esther. Foi por engano. Professor, eu não consigo também, será que é o meu computador? Eu não consigo também colar o link. Não dá opção, ó. Ô, Sérgio, colar o link do quê? Do registro da prática. Você copiou o link aqui do chat? Copiei. Quando você joga lá, copia do WhatsApp e coloca lá para ver se dá certo. Eu mandei no grupo do WhatsApp. Você tá no grupo? Tá, né? Aí eu acho que vai dar certo. Aí você cola e você dá um enter ou um espaço, daí ele fica em formato de link, tá bom? Tá. Ô, Sérgio, professora, se o Sérgio não conseguir hoje, a gente pode ajudar ele na terça, não podemos? Pode Então sim. tá, vou tentar pelo WhatsApp aqui, se eu não conseguir. Isso, daí você deixa que a gente te ajuda daí, tá? Isso, tranquilo, isso mesmo, gente. Isso que é bom, né? Trabalhar junto, ó, um vai ajudando o outro. Pessoal, então eu vou aproveitar, né? Aqui, quem não terminou o RAF pode ir terminando depois, tá? Pra gente não atrasar muito, a gente sair aqui no time todo mundo. Eu sei que hoje foi bem produtivo, né, o nosso encontro, aí deu tudo certo, né? E aí, gente, tem esse formulário aqui, tá, do Transforma. Esse não é obrigatório, tá? Esse responde quem quiser, dá sugestões para o GE, coisas que vocês gostariam de saber, de aprender, enfim. Esse é opcional. E enquanto vocês vão, né, respondendo aí, eu vou fazer a chamada de vocês, tá? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui a turma para eu fazer a chamada. Por gentileza, respondam pelo microfone, tá? Que eu não vejo vocês. Ângela? Você colocou o link do formulário? Coloquei. Ângela? Presente. Carolina? Eliane? Presente. Carolina, presente. Tá. Esther? Presente. Eliane, presente, professora. Ok. Gisele? Isabel? Presente. Joelmo? Presente. Josiane, Presente. Caiame? Kiamani? Kiamani, perdão. Isso, presente. Lídia? Presente. Lucéia avisou que não viria. Márcio está no evento em Foz. Maria Madalena? Presente. Marlene? Presente. Raíssa? Sandra? Raíssa, presente. Ok. Sandra Almeida, Sandra Ferreira? presente. Sandra Regina? Tem duas Sandra, gente. As duas estão aí? Deixa eu ver. Ferreira Sandra está. Ferreira. Não, só a Leite que tá, né? A outra não tá. Tá, deixa eu colocar aqui. Sandra Regina não veio. Sérgio, Presente. Simone e Thalita. Você não chamou. Sim, chamei, Simone, Isabel. Você tem presença, tá? Ah, Simone. tá. Simone, chamei agora. Tá, Coloquei presente. presença. Thalita também. Tá. Quem vai falando nos encontros, eu vou lembrando, gente. Fiquem tranquilos. Pessoal, tem o material aqui do Saiba Mais, tá bom? E aí eu vou fazer o seguinte, vou tirar o nosso print, liberar quem já fez as atividades. Quem precisar de ajuda, tá? Eu vou ficar aqui mais um pouquinho para auxiliar vocês. Vamos lá? Nossa gestão do tempo tá espetacular, hein? Todo mundo levanta a mãozinha. Vamos lá. Pra gente tirar um print bem bonito dessa turma, todo mundo com look de inverno. Gente, eu tô congelando meu pé aqui, senhor. Liberar vocês para ir descansar, né? Que tá frio. Vamos lá. Deixa eu vai tirar o print aqui. Atenção, todo mundo pronto. 1, 2, 3. X. Aê! Pessoal, então, quem já terminou, tá tudo certinho, estão liberados. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou ficar aqui mais um pouquinho, tá? Um bom final de semana para todos, bom trabalho.
tá? Boas culminâncias, quem vai ter culminância ainda. Qualquer dúvida, me escrevam, tá? Me mandem mensagem, a gente vai se falando, tá? Obrigada a todos pela presença e pela participação. O encontro foi bem produtivo. Gostei, hein? Tchau, boa noite. Tchau, gente. Tchau, obrigada pela presença. Qualquer dúvida, vocês me mandem mensagem, tá bom? E vou ficar aqui mais um pouquinho, tá? Vou interromper a gravação para não ficar lotada.